Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto, sou seu informante secreto das operações globais e mundiais. Meus irmãos, muito obrigado. Hoje é domingo, dia 3 de outubro de 2021. Estou gravando mais um conteúdo nessa manhã acerca das contas colaterais globais respaldada por ouro da família asiática, e vou citar hoje um personagem chamado Neil Cannon, que é hoje o atual dignatário que está à frente da conta colateral global da família asiática, dos anciãos chineses, da família do dragão, né, por assim dizer, que são famílias asiáticas que detêm esse ouro recolhido há mais de 250 anos, meus irmãos. E eu agradeço a Deus por estar de pé, respirando ar glorioso e talvez não tão muito saudável quanto está agora o ar, né, meus irmãos? Mas ainda assim estamos com o sopro da vida, o fôlego dos pulmões, ainda assim para todos que estão saudáveis, né? Que Deus possa abençoar a todos de maneira rica e infinita, né, meus irmãos? Vamos seguindo unidos, pois unidos fazemos a diferença. Hoje eu vou passar esse conteúdo a título de conhecimento. É a parte da história que você não aprendeu nas escolas e não vai aprender porque ele não vai citar. Você só vai encontrar aqui no meu canal, e se você tiver muita destreza para pesquisar essas informações na internet também, né, pois são citações que aconteceram e coisas sérias, gente, que estão por trás de várias situações teóricas e místicas aí de toda a atualidade, de todas essas promulgações, né? Então vamos firmes e estudando cada vez mais a fundo, e eu garanto que quem acompanha o meu canal e meus vídeos vai poder ter essa visão das coisas como eu tenho também e poder enxergar esse momento dessa maneira, né? Meus irmãos, muito obrigado e vamos à nossa leitura, né? Você que se não se inscreveu ainda, tá esperando o quê, meu irmão? Me dá aquela força, deixa a sua inscrição, deixa o seu like e o seu comentário. É um prazer e uma honra a visita, seja de quem for, de o irmão, da onde for, de que lugar for, seja sempre muito bem-vindo ao meu canal, né? E vamos lá, né, meus irmãos, para essa história, essa parte da história gloriosa também, com a citação desses personagens. Uma breve história das contas colaterais globais e dos esforços de Neil Cannon para libertá-las. A história por trás das contas colaterais globais é vasta e complexa e remonta a cerca de 250 anos. Para os fins dessa breve visão geral, vamos nos concentrar em dois elementos-chave que agora são as principais histórias em todo o mundo: dívida e ouro. O controle global atual da oligarquia bancária ocidental pode ser rastreado até o domínio da família Rothschild no setor bancário internacional nos primeiros anos do século XIX. A estratégia de longo prazo da elite bancária e das famílias de linhagem real era simples: ganhar o controle do suprimento global do ouro para manter o poder por meio do controle da moeda global e de suas garantias subjacentes, ouro e dívida. Essa é a essência desta história. De onde veio o ouro e a quem ele pertence? Por 2000 anos, o ouro do mundo fluiu para o leste em direção à China, ao longo da Rota da Seda do Império Romano até o Bizantino e o Espanhol, em troca das sedas, especiarias e tesouros do Oriente. Quando os banqueiros da Europa decidiram buscar o controle do sistema financeiro mundial, o controle desse ouro tornou-se essencial. Quem criou as contas colaterais globais e por quê? A Operação Golden Lily é a história bem documentada das equipes japonesas de coleta de ouro, que se infiltraram nas principais nações detentoras de ouro bem antes das invasões militares da China e de outras nações. Com a intenção expressa de apreender centenas de milhares de toneladas métricas de ouro que se acumulou na Ásia, principalmente na China. O sistema de coleta de ouro nazista é bem conhecido, mas os japoneses acumularam um tesouro muito maior
com o conhecimento e cooperação de certos interesses bancários europeus. Onde está o ouro e como ele foi parar lá? O total oficial de toda a quantidade de ouro que se diz estar acima do solo desde que a humanidade começou a minerar o metal precioso é de aproximadamente 160 mil toneladas métricas. As evidências agora indicam que um número mais preciso é bem superior a 2 milhões de toneladas métricas. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses cavaram túneis e bunkers em todo o sudeste da Ásia para armazenar o ouro, principalmente na Indonésia, Tailândia e Filipinas. Depois da guerra, o ouro foi descoberto pelos aliados e foi incorporado a um sistema criado pelos banqueiros centrais europeus antes da guerra para este fim. O total exato da riqueza nas contas fora do livro Razão não é conhecido, mas diz que está na casa dos milhares de trilhões de dólares em ouro, platina e pedras preciosas, além de uma quantia indeterminada em notas do Federal Reserve e outras moedas. Como as nações chegaram a concordar que as contas deveriam ser usadas para programas humanitários? Na Conferência de Bretton Woods em 1944, quando os aliados que logo seriam vitoriosos se reuniram para criar um novo sistema financeiro global, foi criado o Fundo Monetário Internacional, denominado FMI. No final dos anos 1940, o presidente Sukarno, na Indonésia, foi nomeado controlador monetário em nome dos depositantes para monitorar e implementar as contas globais para fim de redesenvolvimento. Como a elite bancária conseguiu abusar dessas contas? As famílias dos bancos centrais já haviam estabelecido estruturas essenciais para aprender e controlar essa riqueza. O Banco de Compensações Internacionais, o Fundo Monetário Internacional, o Conselho de Relações Exteriores e as Nações Unidas, todos financiados por figuras bancárias da elite, incluindo os Rockefellers e os Warburgs. Os acordos para usar os fundos para o desenvolvimento foram negligenciados e a elite bancária passou a usá-los para seus próprios fins, bloqueando o acesso dos depositantes. O presidente Sukarno na Indonésia foi nomeado M1 ou controlador monetário das contas, já que muitos dos ativos estão armazenados em bunkers escondidos na Indonésia. Mas ele foi destituído do poder após fazer um acordo com John F. Kennedy para que usasse os fundos para respaldar novos dólares do Tesouro dos Estados Unidos em um movimento direto contra o poder dos banqueiros centrais. Infelizmente, o assassinato de Kennedy impediu que esse movimento tivesse sucesso. Os banqueiros centrais implementariam um sistema que permite ao Federal Reserve bloquear qualquer pessoa, exceto membros da elite bancária, de usar contas, bloqueando assim os verdadeiros proprietários, os depositantes, de usar os ativos para programas humanitários conforme originalmente pretendido. Quem é Neil Cannon e qual é a sua relação com as contas colaterais globais? O surgimento deste grande personagem Neil Cannon na vanguarda desses eventos pode ser rastreado até o roubo em 2009 pelo insider financeiro do Vaticano Daniele Dal Bosco de 144 bilhões em notas do Federal Reserve que foram confiadas ao Sr. Cannon pela família do Dragão, o grupo dos antigos clãs ricos na Ásia que são os legítimos proprietários de grandes quantidades de ouro nas contas globais não registradas. A família do Dragão vem tentando há décadas utilizar as contas para o propósito originalmente pretendido e buscou a ajuda de Cannon por causa de sua reputação de homem de negócios internacionais bem relacionado e obstinado. A história desse roubo e da ação
do Sr. Kennan de uma ação judicial de US$ 1 trilhão contra figuras e instituições da elite, incluindo as Nações Unidas, o Fórum Econômico Mundial, o Banco Mundial, o governo italiano, a polícia francesa, a polícia financeira italiana, Silvio Berlusconi e outros, foi revelado pela primeira vez por Benjamin Fulford, o ex-diretor financeiro da Forbes Magazine para a Ásia, que viajou à Itália para conduzir as investigações iniciais, onde foi feito um atentado contra sua vida. A história foi então retomada pelo autor do best-seller David Wilcock, que então recebeu ameaças de morte também, confirmando a história em um artigo investigativo em seu blog muito influente. O processo de 110 páginas, aberto pela primeira vez no Tribunal Federal de Nova York, pode ser visto em alguns links na internet. Além de seu processo, que ele posteriormente retirou a fim de reapresentar em uma jurisdição mais eficaz, Kennan também entrou com uma ordem de cessar e desistir em nome da família do Dragão contra um quem é quem da estrutura do poder dos cartéis bancários, colocando-os e observando o que eles estavam fazendo, fraudando as contas globais e seriam processados pela fraude. Esse cessar e desistir nomeia George Herbert Walker Bush, ou George W. Bush, a Rainha Elizabeth II, as Nações Unidas, Ban Ki-moon, David Rockefeller, Hillary Clinton e uma série de outras figuras e organizações mundiais que fazem parte do círculo interno do que chamamos de Ordem da Cabala. Os títulos que foram roubados do Sr. Kennan eram notas do Federal Reserve, dadas à família do Dragão, em pagamento pelo ouro depositado nas contas, notas que o Federal Reserve continuamente bloqueou da utilização. O processo do Sr. Kennan representa a primeira tentativa formidável de derrotar esse roubo. Como era de se esperar, sua vida sempre está em perigo. Ele sobreviveu a 4 tentativas de assassinato. Até o momento agora tem proteção contra vários aliados ao redor do mundo. O Sr. Kennan está atualmente na Indonésia, finalizando os acordos com os anciãos indonésios e as autoridades chinesas que detêm a reivindicação direta da maioria destes ativos nas contas. O Sr. Kennan está de posse de documentos importantes, como o original Green Hilton Memorial Agreement entre Kennedy e Sukarno, o livro negro, registros secretos das contas. Inúmeras outras evidências podem ser fornecidas. Além da participação do Sr. Kennan, outros atores importantes podem ser trazidos à mesa como parte do processo de entrevista, incluindo indonésios envolvidos na tutela dos ativos, poderosos funcionários financeiros asiáticos e outros. Propomos discussões imediatas para explorar tais possibilidades. Bom, meus irmãos, então, essa é a história por trás, meio que juridicamente, né, por trás dessas contas colaterais globais fornecidas aí ao longo dessa história, pelo que eu pude ler para vocês, né, recolhidas pelo leste da Ásia, localizadas em países da Indonésia, da Tailândia, né, e essas famílias, as famílias chinesas, as famílias do dragão, a quais nós chamamos, né, de muitas operações de Dragon, né, as quais estão todas vinculadas a esse processo. Esse é o processo original. Sabemos hoje, né, que nem o Kennan
luta junto com os chineses e com a família do dragão, após já 13 anos que esse processo começou verdadeiramente, quando Benjamin Fulford foi até a Forbes, né, utilizou a Forbes, né, naquela época, para publicar esse processo de 110 páginas, onde Neil Cannon processava o governo dos Estados Unidos e todos esses figurões que eu li para vocês, né, ele processava eles, e Benjamin Fulford publicou isso na Forbes, né, na Forbes Magazine. Isso foi um estouro na época, em 2013, a título de conhecimento hoje, nosso hoje, né, depois de tantos anos, de um processo que culmina agora, né, meus irmãos, mas em 2013, exatamente, quando houve esse confisco, né, do partido do Federal Reserve para com essas notas douradas do dragão, valiosíssimas, pagas nas casas aí dos milhares de trilhões, né? E há quem diga que é mentira, né, meus irmãos? Mas enfim, né? Eu digo, busque conhecimento, busque essa parte da história e você vai ver se é mentira ou não. Isso é um processo que rola até hoje, está sobre o Tribunal dos Estados Unidos, essas ações. Neil Cannon está na Indonésia, tem um canal no YouTube, já faz tempo que ele não posta, mas você encontra ele no YouTube. Só colocar aí Neil Cannon. Você vai ver quem ele é, vai ver que ele é um senhor de 61 anos que está lutando. Acredito que ele não esteja postando agora, nesses últimos tempos, até porque ele está envolvido nesse processo, ele está disposto a fazer a libertação dessas contas colaterais globais, que vão financiar o pagamento de várias operações, dessas operações de Dragon também, né? Mas enfim, isso são ramificações, o verdadeiro processo começa com ele. E muitas outras fraudes, muitos outros golpes são aplicados aqui no Brasil em torno dessas operações, né? Porque a gente, esse é a originalidade dessas operações. É através disso que surgiu todo o aparato, né, das operações de Dragons, porque foi confiscado as notas do dragão pelo Federal Reserve, e é isso que Neil Cannon busca, né? Hoje em dia esse processo tá multitrilionário, né? Mas eles estão dando um jeito sempre de postergar, mas Neil Cannon está vendo isso nas datas de hoje, nos dias de hoje, inclusive, volto a falar, acho que é por isso que ele não anda postando. Ele é um senhor idôneo, está por trás e foi o destinatário, dignatário de estar à frente da família do dragão, resolvendo todo esse problema dessas contas colaterais globais, as quais eles não deixam liberá-las para estes propósitos humanitários. Então, irmãos, o propósito humanitário, ele também, de muitas outras teorias, sai daqui, né? Porque realmente existe essa quantia, ela está sobre processo, a qual Neil Cannon briga junto à China, junto aos anciãos chineses e a família do dragão, e são dignatários dessas contas com toneladas de ouros respaldadas, mas que não querem deixar isso vir a público porque eles querem soltar para o mundo desde 2013. Então, meus irmãos, esse é o início, é a fonte de muitas informações. Eu gostaria de trazer esse conteúdo ao meu canal para que vocês pudessem observar esse lado da história e busquem conhecer, busquem se aprofundar, porque vocês sabem, né, meus irmãos? Tá aí observando o conteúdo do meu canal, não é pensar dentro da bolha, não é ficar preso só às situações aqui do Brasil, não é ficar preso só ao que é dito pelas pessoas daqui, não, é observar um contexto global, histórico, geopolítico, geoeconômico, e para a gente estar nessa mesma sintonia, não é estar na mesma maneira, ninguém é igual a ninguém, mas a gente pode estar em uma sintonia. Vamos sair da caixa, observar e pensar fora da caixa para que nós possamos chegar nesses tipos de conclusões, nesses tipos de assuntos. E eu convido a todos a verificarem esse meu conteúdo que eu passei hoje, a veracidade dele, observar que isso está na internet e está em vários sites também, e pode observar até o processo que está sobre o tribunal. Vocês derem uma pesquisadinha aí, uma hora dessa, posso pesquisar também para ver esse processo, que tem 110 páginas, né, que está sobre o tribunal. Até nos dias de hoje é crescido de mais páginas, por conta cada dia é multa diária em cima disso, porque eles querem liberar essa prosperidade para o mundo, mas eles ainda não conseguem, e aí processam órgãos até que chega até na Rainha Elizabeth II, como vocês estão vendo.
Mas, meus irmãos, eu acredito nesses processos e nesse conteúdo que eu trago para vocês. Jamais faria algo da qual penso que ofenderia ou que traria mais agonia. Não, eu quero trazer uma verdade também, né, meus irmãos? Então eu luto com isso diariamente. Muito obrigado a todos que estão vendo. Tenham um excelente domingo, maravilhoso para você, para sua família, para todos que te cerquem. Busque a Deus como se fosse o último dia, o último minuto, pois não sabemos, pode ser muito bem, né, meus irmãos? E eu volto mais tarde com novidades do GCR e do RV de moedas. Vamos observar o contexto geopolítico, geoeconômico, para poder estarmos também posicionados diante desse assunto, né? E fiquem com Deus, meus irmãos. Um beijo do seu irmão aqui, intergaláctico, ao infinito e além! E sempre além, meus irmãos. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.